Então, Gelson, Bom dia. nós estamos hoje aqui com um projeto do podcast Além da Graduação, um projeto que a gente está fazendo para a disciplina de Daniel, Sistemas Multimídia, com o intuito de conhecer melhor os professores, os docentes da nossa universidade, tendo percebido que existe uma grande distância entre os alunos e o corpo docente. Muitas vezes a gente só conhece a parte profissional, tem aquele mínimo contato em sala de aula. Então, o objetivo desse podcast é aprofundar mais as relações e conhecer melhor, né, a pessoa, o fator pessoa, já que a gente só conhece muitas vezes aquela carcaça do professor, aquele que vai para dar aula, que às vezes é carrasco e tal, e a gente não conhece a pessoa por dentro, né? Então a gente está hoje aqui com a equipe de apoio, que é Gabriel e Ebert, que estão ajudando a gente com o projeto, e também o nosso professor Joelson. Mais uma vez, bom dia, Joelson. Bom dia. Hoje eu vou fazer uma entrevista aqui com você, fazer algumas perguntas e vamos contextualizar, né? Primeiramente, eu queria saber... Se apresente pra gente. Diga o seu nome, a sua área de trabalho. O nome completo é Joelson Nogueira de Carvalho. Hoje eu sou professor da UFPB, ainda bem, já desde 2007. Antes disso eu tinha trabalhado também em universidade, eu trabalhei na UFCG, antiga UFPB, né, como analista de sistemas, durante praticamente 14 anos. E antes de vir para cá, trabalhar como professor, eu era o chefe de informática do Hospital Universitário em Campina Grande. Então, eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia. Se bem que meu primeiro emprego foi muito novo, né? Eu fui professor de inglês aos 17 anos no CCA, logo quando chegou na minha cidade. Eu já tive outros trabalhos, trabalhei até em banco já, tá? Trabalhei em empresas de engenharia e hoje eu estou aqui. Então, Joelson, a sua cidade natal, você é de Campina Grande, Sou né? de Campina Grande, nascido em Campina Grande. Filho de pai campinense e mãe caiçarense, aqui do Brejo. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que era professor até semana passada, ele aposentou-se, ele é mais novo do que eu, o professor Joabson, do IFPB, formado em engenharia elétrica, né? Trabalhava na área de micro-ondas, ainda trabalha, ainda não largou de tudo. E eu tenho uma irmã que ela é odontóloga. Sim, então o mais próximo da sua área é o seu irmão. Meu irmão. E você tem filhos? Tenho 2 filhos, tenho um casal. Tenho uma moça de 30 anos e um rapaz de 26. Eles são na mesma área que você ou resolveram fazer caminhos diferentes? Minha filha, Daniela, ela formou-se em computação e fez mestrado na UEPB e hoje está fazendo doutorado na UFCG. Ela trabalha no NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia Aplicada à Saúde da UEPB, onde ela fez mestrado. E, além de trabalhar hoje, ela está fazendo doutorado. E o meu filho, ele é engenheiro civil formado, mas resolveu entrar na área de tecnologia da informação e hoje trabalha como programador com alguns projetos lá no NUTS também. Você acha que foi um pouco influência da sua parte, pelo convívio, para escolher agora sistema de informação? Eu tentei não interferir na escolha deles, tá? Mas eu acho que fica um pouco da, vamos dizer assim, do ranço de tecnologia que a gente vê em casa, né? A gente tende a acompanhar bastante, mesmo que involuntariamente, um pouco da nossa realidade dentro de casa, né? Daquilo que os nossos pais passam. Tanto serve para a gente se distanciar daquela realidade, quanto para se aproximar, né?
às vezes a gente não tem exemplos muito bons em casa e a gente procura se distanciar desses exemplos, mas quando a gente tem exemplos bons, a gente tenta se aproximar daquilo. E eu confesso que é uma área bem fascinante, assim, que eu gosto bastante também. Bem, agora eu vou fazer umas perguntas sobre a sua formação, para a gente entender como foi o seu desenvolvimento até chegar onde você chegou hoje, né? Então, qual foi a sua formação? Bem, eu vou contar a partir do ginásio, que eu tive a sorte de estudar num colégio chamado Colégio Integrado da FURN. Era um colégio integrado à Fundação Universidade Regional do Nordeste, onde os professores eram todos da universidade e tive uma base muito boa. O antigo científico, né, eu fiz na Escola Técnica Redentorista e depois entrei na universidade fazendo inicialmente vestibular para elétrica e depois entrei em computação. Estudei computação nos anos 80, terminei a computação e já entrei no mercado de trabalho, mas logo, ainda no começo dos anos 90, eu entrei em um mestrado em computação gráfica, na UFPB. Não deu certo porque os meus orientadores, e eu tive dois, eles foram trabalhar na Suíça, no CERN, e não tinha mais ninguém para me acompanhar no trabalho, né? De maneira que eu fiquei órfão de orientadores. Lá para mais tarde, uns 5 anos depois, eu já estava fazendo mestrado em inteligência artificial. O meu orientador, grande amigo, o professor Elios Ferneda, que hoje é professor da UNB. E naquela época eu já, engraçado, no dia que eu passei na seleção do mestrado foi o dia que eu passei no concurso para analista de sistemas da universidade. Eu trabalhava numa empresa, né, na Podata na época, e passei no concurso da universidade e fui para lá. Então, Podata? A mesma de Rodrigo? Sim, é a Companhia de Processamento de Dados do Estado. E eu passei muito pouco tempo lá, depois entrei na universidade e entrei como analista de sistema, concursado para trabalhar no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande. E só recentemente, depois que eu passei no concurso de professor e entrei aqui na UFPB, eu tive a chance de fazer doutorado, também em Campina Grande. Eu fiz doutorado em engenharia de processos com aplicação de inteligência artificial, que era uma esteira para selecionar mangas para exportação. Mangas tipo Tommy Atkins, a manga americana. Pelo que você falou agora, você pode dizer pra gente, teve uma grande diferença de quando você começou essa carreira para hoje? Teve muitas mudanças nessa área e qual foram? Olha, a área de informática, de tecnologia de informação, ela é muito dinâmica, né? Então, o curso que eu fiz na graduação seria quase que, vamos dizer, 85% diferente do curso que a gente tem hoje. Muitas das disciplinas que a gente tinha lá no início eram correlacionadas com a disciplina do currículo de engenharia elétrica. Então, no início a gente aprendia muito sobre máquinas, né? Tinha uma parte pesada de eletrônica, eletrônica digital, sistemas digitais, microprocessadores, tudo com laboratório, eram 2 disciplinas. Tinha a parte de matemática também, bem pesada, e algumas disciplinas que a gente não costuma ver mais, né? Por exemplo, assembly básico, tem algumas disciplinas que eram voltadas para o tratamento das máquinas daquela época, tá? Então, por exemplo, para você utilizar uma fita magnética, a gente tinha uma série de instruções que era baseada em equações matemáticas para utilizar.
Então, disciplinas como essa, que tem uma matemática muito pesada para controle de máquinas, a gente não vê mais nos cursos. Então, o curso hoje está bem mais, vamos dizer assim, longe da máquina do que na época que eu fiz. E eu acompanhei todas essas transformações, né? Para você ter uma ideia, na minha graduação eu ainda trabalhei com mainframes. Claro, trabalhei com mini computadores também, né? Trabalhei com computadores como o VAX 11, trabalhei com o IBM, trabalhei com várias outras máquinas. E tenho acompanhado o desenvolvimento desde então. E nesse processo, assim, que você está falando, percebe que teve uma grande diferença de conteúdo, principalmente dentro das universidades, mas em alguma disciplina, alguma cadeira dessas que você pagou, você teve contato com professores muito rígidos? Eu sempre tive uma fascinação muito grande pela função de professor. Tanto foi o meu primeiro emprego e eu lembro de todos os professores que eu tive na minha vida. Então, para mim, sempre são referência. E alguns foram rígidos, mas foram rígidos no bom sentido, no sentido de dar o conteúdo e cobrar, exigindo aquilo que ele deu dentro da medida correta, nada muito do tipo perseguição, não. Eu nunca encontrei nenhum desses, não. Você nunca deu de cara com nenhum professor que já chegou aqui desestimular aquilo sendo Não, realmente a gente encontra alguns professores mais estimulados do que outros. Aí, quando isso acontece, você pensa que aquele outro não tem nenhum estímulo. Na verdade, como todo mundo, os professores têm seus problemas e às vezes uma ou outra aula não sai bem dentro do formato. Mas é comum, eu assimilei e tive grandes amigos dentre os professores. Lamentavelmente, alguns deles já se foram. Graças a Deus, a maior parte deles está viva por aí ainda, né? E, vez por outra, eu interajo com eles sempre que possível. Porque é isso que a gente está tentando mostrar aqui para o pessoal que vai assistir mais tarde o podcast, que dá sim para você fazer amizade dentro da universidade com seus professores, porque eles não diferem em nada de um ser humano normal, uma pessoa com Ainda bem. personalidade, com gostos, Bem, né? com hobbies, porque se cria muito uma visão assim como se o professor ele fosse apenas uma profissão. Ele estivesse ali para cumprir apenas aquele papel e fora disso ele não existe. Então, muitos professores nunca conseguem enxergar o professor com um olhar de empatia, de entender o lado humano, entender que às vezes uma aula ela não vai conseguir render tanto, porque talvez o professor esteja passando por algum problema de saúde familiar, até mesmo um problema psicológico, porque a gente sabe que é uma rotina extremamente puxada, né? Uma rotina extremamente pesada. Muitos professores, que eu acredito que esse seu caso, já tiveram que ensinar mais de uma disciplina por período. Então você imagina a confusão que deve ser a mente de um professor, principalmente quando vai se encerrando o período do semestre e começa a chegar aquela chuva de documentos, de trabalhos que estão atrasados há mais de não sei quantos meses, sem querer falar de mim, mas assim, então tem que ter esse olhar de empatia com o professor também, e é isso que a gente está tentando trazer aqui, conhecer tanto a questão do profissional, que eu acredito que vai servir de estímulo para muitas pessoas da universidade que sonham, almejam essas áreas, mas às vezes se sentem desestimulados por não ter um contato mais próximo, não ter aquela pessoa que vai pegar e vai conversar com você sobre a área de uma forma mais informal, explicar para você quais são as dificuldades, dar dicas, e você acaba se sentindo muito sozinho, muito perdido, tanto o aluno quanto o professor, né? Aí você respondeu agora sobre essa questão de você não ter tido professores muito rígidos no quesito perseguição, mas sim, eu diria professores justos, de dar disciplina e cobrar. Então,
Queria perguntar para você assim, se foi difícil chegar aonde você está hoje. Bom, fácil nunca é, né? A gente passa por vários momentos, né? Mas eu acredito que eu tive mais sorte do que muita gente em termos de, vamos dizer, seleções, concursos que eu passei, né? E eu posso dizer assim que eu não sofri tanto para chegar aqui, onde eu estou hoje. Mas eu tinha interesse, né? Eu tinha essa ideia quase que fixa na cabeça de me tornar professor, coisa que eu consegui, talvez um pouco tardiamente, mas consegui. Então você acha que o fato de você ter desde sempre essa ideia já fixa na sua mente de ser um professor te facilitou nessa estrada? Tipo, você sabia o que você queria, então você corria atrás daquilo para conseguir alcançar? Sim, se eu não tivesse interesse, certamente eu não estaria aqui, né? Eu tinha, vamos dizer assim, uma afinidade com as pessoas que eu conhecia, que eram professores e gostavam muito da profissão. Eu já tinha sido professor de inglês, já tinha dado treinamento em algumas instituições, assim, quando eu fazia graduação, eu fui contratado para ensinar programação em algumas instituições. Enquanto eu era analista de sistemas, dei aulas, inclusive em instituições de ensino superior, como a FIP de Patos, né? Eu tinha um curso de informática aplicada à saúde, que basicamente eram os sistemas distribuídos pelo DataSUS. Então, eu fiz um pacote de treinamento em cima disso. E a gente viajava um bocado aí para desses cursos, em várias cidades aqui do Nordeste, tá? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E eu gostava. Então, eu sempre investi nessa área, né? E terminei passando o concurso. Na verdade, eu passei no concurso para a UFCG, ia trabalhar numa unidade bem no interior e por força desse concurso surgiu uma vaga aqui e a professora Daniela, que era a única professora de informática dos nossos cursos, perguntou se eu tinha interesse para ir e eu disse, vou na hora. Então eu vim para cá, consegui passar pelo processo, né? Eu tive que desistir do concurso lá para ser admitido aqui, de maneira que no final deu tudo certo. Você falou agora de desistir. Em algum momento você pensou em desistir de tudo? Não, teve um momento complicado para mim quando eu terminei o mestrado. Eu passei num doutorado e eu já era casado, já tinha filhos e ia estudar na França. Mas eu não era professor, né? Eu era analista de sistemas e, mesmo com a bolsa, eu ia ter certa dificuldade para me manter lá, levando a família. E a gente, no final, decidiu por não ir. Então, a gente investiu algum dinheiro no início, mas como não deu certo, no final outras coisas surgiram e eu terminei ficando por aqui sem fazer o doutorado na França, né? Eu terminei fazendo doutorado em Campina Grande. Então, no caso, você nunca pensou em abandonar tudo. Você teve momentos difíceis, mas você permaneceu fixo no que você queria. Sim. E você achou assim difícil se adaptar quando você se tornou professor? Assim, o seu primeiro contato com a sala de aula foi difícil para você? Eu já tinha um certo traquejo em ensino porque eu passei quase 4 anos ensinando inglês logo no início da minha carreira profissional, né? Então, eu já tinha o traquejo de dominar uma turma, de preparar material, esse tipo de coisa. Então, eu não achei tão difícil, não. Não sei se eu já tinha alguma afinidade natural com a coisa.
Mas a primeira vez quando você estava sendo professor de inglês, que você chegou numa sala de aula assim, você se assustou com ser professor, dar aula para alguém? De certo modo sim, porque na época eu tinha 17 anos só e a minha turma de inglês, eu acho que eu era o mais novo da turma, então tinha muita gente lá, bem mais velha, e eu tinha assim, um certo receio, mas isso passou rapidamente. Por você ou por estímulos? As pessoas te apoiavam? O pessoal era fantástico, né? Eles tinham, vamos dizer assim, muitos tinham necessidade de aprender inglês, alguns tinham muita necessidade, mas não conseguiram, tinha certa resistência interna, como a gente fala, mas em 15, 20 dias eu já estava totalmente ambientado no trabalho. Você alguma vez já teve alguma turma que era extremamente difícil de lidar, assim, que você falou, meu Deus do céu, não quero mais dar aula para essa turma, assim? Olha, eu já tive turmas assim onde eu tinha poucas pessoas interessadas. Eu via que as pessoas não prestavam muita atenção na aula e eu tentava fazer alguns marabalismos para conseguir atenção e não conseguia. Mas, por outro lado, eu tive turmas assim de pessoas incríveis, assim, de alunos acima da média realmente aqui, que me deixaram muito animado, né? E engraçado que até hoje eles mantêm contato comigo. Vez por outra a gente conversa. O que você fazia assim para tentar contornar quando você viu que a turma não tinha interesse, não importa o que você fizesse, eles não... O que você fez para pelo menos encerrar o semestre de uma forma que você ficasse satisfeito? Bom, o conteúdo tinha que ser dado, a gente flexibilizava ao máximo e trazia até alguns outros assuntos sobre história da computação ou coisa parecida, da minha própria experiência, coisas que chamassem a atenção dele para outro foco, para depois eu tentar focar a pessoa no conteúdo. E isso às vezes funcionava, às vezes não. Então, infelizmente, muitos perderam a disciplina sem ter, vamos dizer assim, eu creio, interesse no conteúdo. Puro e simples. Uma das minhas disciplinas, pelo menos uma delas, é considerada complexa, o que não é de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Tanto que ainda estou dando essa disciplina hoje, eu tenho alguns alunos que estão encarando ela de uma maneira muito tranquila e com notas excelentes, que me deixam muito satisfeito. Por outro lado, ainda continuam aqueles que não têm interesse pela disciplina, né? O que eu vou perguntar também para você é quais disciplinas que você está ensinando atualmente aqui no campus? Atualmente, Teoria da Computação e Arquitetura de Computadores 2. E quando você fala de uma disciplina complexa, você está falando de teoria da computação? Teoria da Computação, eu acho que talvez seja a disciplina onde a percepção dos alunos, na percepção dos alunos, seria uma disciplina extremamente complexa. Chega a ter uma diferença assim na turma entre uma disciplina e outra, você consegue perceber o comportamento de uma turma é diferente e o da outra disciplina é totalmente oposto? Sim, uma coisa que eu notei é que quando eu comecei a dar a disciplina de Arquitetura de Computadores 2, e eu trazia algum conteúdo de eletrônica, onde eu pedia até como projetos, trabalhos, a construção de alguns módulos ou coisa parecida, o pessoal se mostrava bem interessado, né? Diferentemente de teoria da computação, que não tem uma parte prática assim, né? A gente lida, né, com informações que são bem abstratas, né? São interessantes, mas são abstratas. Então,
dá para você perceber bem assim o interesse quando você tem uma disciplina mais prática, onde o pessoal pode botar a mão na massa com mais facilidade. Eu concordo com você, eu acho que disciplinas práticas, elas trabalham muito com o lúdico, com o imaginário dos alunos. Sim. Eles conseguem ter um desempenho melhor, porque mexe com a criatividade, eles se sentem mais empolgados, eles pensam como fazer aquilo da minha maneira, da minha forma, como eu posso otimizar isso, enquanto disciplinas mais teóricas, elas são muito aquilo já está pronto, você tem que aprender aquilo ali, né? É um conteúdo que ele não vai ser modificado, não tem a sua interpretação do conteúdo, é uma coisa que já está, um material que já está preparado, então eu diria que fica um pouco realmente puxado. Você já recusou alguma proposta de emprego para ser professor? Sim, porque na verdade eu já tinha uma mais interessante e local, né? Eu já fui chamado para ensinar em outras cidades, em outras instituições, tá? E eu preferi ficar onde eu estava. Por qual motivo que fez assim você preferiu ficar? Eu sou muito, vamos dizer assim, ligado à família, às pessoas que moram perto, e dificilmente eu teria talvez o mesmo comportamento, o mesmo discernimento das coisas que eu tenho hoje longe do local onde eu gostaria de estar. Vamos falar agora um pouco sobre experiências não no quesito universidade, mas no quesito pessoal. Você já fez viagens internacionais? Fiz algumas viagens. Quais os destinos que você já visitou? Alguns países da Ásia, Índia, Paquistão. A gente ia para a China, mas não deu certo, né? Quando a gente chegou no Nepal, em Katmandu, a gente não pôde prosseguir, porque naquela época tinha um conflito nuclear envolvendo China e Índia, e os chineses não deixaram a gente entrar. A gente estava indo visitar um professor que era de Campina Grande, que estava morando lá. Infelizmente não foi possível. Além disso, países aqui das Américas, né, países da Europa, Alemanha, França principalmente. Tem alguma história assim de algum desses destinos que você visitou que você poderia compartilhar com a gente? Tem um bocado. Escolha um, por favor. Deixa eu ver. O país mais exótico que eu conheci foi sem dúvida a Índia, né? E eu passei por algumas situações na Índia bem interessantes, né? Logo quando eu cheguei no país, eu me sentia dentro de um tubo de televisão, porque era tudo muito diferente. A gente tinha recebido um treinamento, né? Eu digo a gente porque eu fazia parte de uma equipe, eu fui com o pessoal do Rotary e tudo, e a gente fez um treinamento para se adaptar ao choque cultural do país. E a gente lá ia morar na casa dos rotarianos na Índia. Eu fui morar, na primeira noite que eu fui dormir na casa de um rotariano, foi na casa de um mestre yogi, e ele me ofereceu o melhor aposento da casa dele, que era uma coisa linda, era um quarto bem alto, lá em cima, uma janela imensa onde eu podia ver a cidade de Raipur. É uma cidade grande, muito bonita. E eu via as luzes, as cores e o cheiro, né? Que na Índia, onde você estiver, você sente um cheiro forte. E de repente, né, eu vi numa janela do lado, era uma janela gradeada, um babuíno com os dentes de umas 3 polegadas, olhando para mim com a cara que quem queria me matar, né, querendo entrar. Aí eu disse, pronto, esse bicho vai me estraçalhar aqui, porque a janela era aberta na frente, né? Ele estava na janela do lado. E eu fiquei lá procurando alguma coisa para me defender, né? Mas era grande o babuíno? Enorme, era um bicho de mais de metro de altura, eu acho.
e aqueles bichos vermelhão, né? E ele mostrando os dentes, gritando lá. E de repente, um pastor alemão entrou no quarto, pastor do dono, e foi para cima do babuíno na janela, né? Eu acho que o babuíno caiu lá embaixo, deve ter sofrido alguma coisa. E o cachorro ficou lá, eu disse, pronto. Agora eu evitei o babuíno, mas eu estou com um pastor alemão feroz aqui no quarto, mas foi a noite mais tranquila que eu dormi na minha vida. O cachorro ficou comigo, ficou me olhando na cama assim, eu alisei a cabeça dele, pronto. Foi uma amizade que eu ainda hoje sinto falta daquele cachorro. Se pudesse, levaria para casa para poder dormir noites mais tranquilas. Nossa, mas essa me pegou de surpresa, o babuíno. Me pegou de surpresa. Tem alguma outra história de algum ambiente de trabalho seu que você já presenciou, que você acha que deve contar? Bom, tem um fato bem peculiar que ocorreu aqui na universidade. A gente, no início, não tinha essa estrutura e ficava trabalhando ali num galpão que era a sede administrativa da fábrica. E era um ambiente onde tinha meia parede construída e a parte de cima era de vidro. Então tinha as salas lá e as salas dos professores ficavam lá também. E certo dia, à tarde, eu estava praticamente sozinho no prédio e eu estava trabalhando lá, não me lembro o que eu estava fazendo direito, eu sei que eu estava no meu birô e de repente eu vi uma porta abrir sozinha. E comecei a ouvir uns passos, né, vindo para a minha direção. Disse, ué, o que estou vendo aqui? Será que eu estou vendo muito filme, aquele A Hora do Espanto, coisa parecida? Aí quando a porta da minha sala foi abrir, eu vi que era um aluno, eu chamava ele de baixinho, né? Tinha nanismo, era bem pequenininho, não dava para ver ele pela meia parede. Só dava para ver as portas abrindo, mas pense no susto que eu tive. Então eu conto essa história e o pessoal não acredita, mas foi verdade. Eu imagino que você tenha muitas outras histórias para contar, mas eu ia perguntar agora sobre, mudando totalmente de água para vinho, sobre a situação dos novatos na universidade, né? Assim, você acha que o recebimento, a recepção dos alunos novatos aqui é uma boa recepção? Bem, poderia até melhorar, tudo pode melhorar, né? Mas eu acho que em relação a outras instituições eu acho bem interessante. Inclusive, eu acho que a gente já teve até épocas onde a recepção era um pouco mais elaborada. Eu acho que tem muitos alunos aqui que se sentem, acho que eles vão concordar comigo, que se sentem um pouco desamparados nessa questão. Sim. Porque, por exemplo, eu me recordo quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem onde ficava. Também por ter sido um período remoto, mas eu acredito que justamente por ter esse período remoto, deveria ter tido uma recepção mais elaborada do discente. Eu não sabia nem onde ficavam as alas. E aí eu cheguei para um certo funcionário aqui e perguntei, você sabe onde fica o RA? E ele falou, não sei, o RA nunca ouvi falar desse local aqui. E a gente ficou um bom tempo procurando a sala de aula para poder assistir a aula. E a gente não sabia nem onde que a gente estava, sabe? Só que, não acredito que seja só em relação a esse tipo de recepção, mas a introdução dos alunos no ambiente universitário, nas disciplinas, deixa um pouco a desejar. Porque você chega no ensino médio, uma realidade totalmente diferente de uma universidade. Você ainda não tem sua personalidade desenvolvida, suas opiniões desenvolvidas, todo o seu senso político, você vai desenvolver dentro de uma universidade. E aí você chega e você só tem aquele contato com as disciplinas. O professor chega na sala de aula e fala assim, vamos estudar sobre teoria dos conjuntos.
E vocês entrem aí no PDF que eu vou deixar disponibilizado, já entra diretamente na teoria e já vai puxando uma coisa para outra e o aluno fica completamente assim, desnorteado. Ele não sabe nem como dar conta. Tanto é que eu percebo que tem um grande índice de desistência nos primeiros períodos. Sim. Porque assim, claro que a gente tem a evasão das pessoas que estão terminando, que percebem que não querem aquilo, que trocam do curso, quando chega os 50% determinado, mas eu também percebo que no começo do curso, muita gente já desiste por esse impacto de realidade, de ser uma coisa assim, pouco receptiva. Porque embora a universidade esteja para preparar os alunos para a vida adulta e saber que o senso de responsabilidade, de você correr atrás, de você buscar aquilo que você deseja, não ficar dependendo de professor nem de fulano de ciclano, mas falta um pouco de amor, de certa forma, porque somos humanos, né? Temos sensibilidade, temos emocional. Às vezes a pessoa deu o sangue para conseguir entrar na universidade, passou um ano inteiro em claro, estudando para uma prova, para participar muitas vezes de uma ampla concorrência, tem toda a pressão psicológica. Às vezes na família, a família fica pressionando a pessoa a fazer um Enem, a entrar numa universidade, fala que se não conseguir não vai ter futuro, vai colocar para trabalhar na roça, ou vai colocar para um trabalho mais, assim, não institucional, e aí o aluno faz tudo que pode para chegar aqui e quando chega é totalmente solto, sabe? Então ele já vem de uma carga emocional muito forte, onde ele chega aqui e às vezes, muitas vezes, vai uma loucura. Eu já vi relatos aqui de alunos que realmente precisaram de um apoio psicológico porque entraram em surto. Então eu acho que tem esse déficit da universidade em relação aos novatos. Não se trata só da recepção do aluno ao chegar e conhecer o campus, mas toda a introdução que é feita do aluno nas disciplinas. Uma informação interessante, não que eu desconhecia totalmente, talvez parte disso aí já tenha chegado ao conhecimento da gente. Tem coisas que o aluno realmente precisa saber, por exemplo, você falou em assistência psicológica, a gente tem psicólogo na universidade à disposição para esse tipo de coisa, e essa questão de alunos chegarem sem conhecer as coisas, às vezes o aluno não chega em grupo, às vezes ele demora a entrar na universidade, chega uma semana depois dos outros que tem perdido as instruções iniciais que geralmente são colocadas. Isso aí já faz uma diferença. Mas eu creio que você tem razão, assim, que a gente tem que se esforçar em manter uma atenção permanente nas necessidades do aluno para procurar orientá-lo sempre que ele precise de alguma informação. É porque a gente lida com diversos perfis de pessoas dentro da universidade, né? A gente vai ter aquelas pessoas que vão chegar e perguntar pra gente como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Mas também vai ter aqueles alunos que são retidos, que a gente nunca vai saber o que está se passando com ele, porque ele nunca vai chegar para contar. Sim, isso tem. Vamos fazer agora umas perguntas finais, assim, sobre a questão do seu ambiente de trabalho. Você, como uma pessoa que está aqui já faz bastante tempo, o que você considera do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho, das condições que eles oferecem tanto para os professores quanto para os alunos. Como você caracteriza o seu ambiente de trabalho? Bem, a gente sempre tem carências, né? A gente sempre está demandando alguma coisa a mais, né? A gente às vezes tem alguns projetos e esses projetos caducam por falta justamente de um ambiente mais interessante para desenvolvê-los, né? E muitas vezes a gente até consegue de maneira improvisada contornar esses problemas, né? Todo mundo sabe que o país, né, não tem assim uma tradição de investir pesado na educação, embora a
gente sabe que a educação superior do Brasil, pública, é a melhor, né? Com certa distância, inclusive. Mas eu creio que, até no caso especial aqui do nosso Campus 4, poucas vezes, e olha que faz muito tempo que eu estou dentro de universidades, eu vi uma turma assim tão interessada em trabalhar em prol do campus. Né? Eu só queria que a gente tivesse o mesmo respaldo das administrações, do nível superior de administração da instituição. Você vê, até hoje o nosso campus não foi totalmente concluído, né? Com isso a gente perde, evidentemente, alguma coisa, mas a gente procura fazer o máximo para que o aluno não sinta a perda na questão do básico, que é o ensino. Você acha que a infraestrutura do BCX é suficiente para o curso? Não diria que totalmente, vamos dizer, que é completa, vamos dizer assim. Mas eu diria que a gente faz o máximo para torná-lo o mais completo possível e, na medida do possível, à medida que os recursos vão chegando, a gente vai empregando. Como você se relaciona com os demais professores? Como você caracteriza a relação entre vocês? Bom, eu conheço alguns dos professores há bastante tempo. Mesmo antes de trabalhar aqui, eu já os conhecia, né? Alguns deles. Mas, como eu já falei, talvez seja o Campus 4 aquele local onde o pessoal é mais, vamos dizer assim, mais próximo do outro, né? Trabalham pelo campus, são empenhados, são empolgados, né? Turma muito jovem e interessada, pessoas extremamente competentes, e eu me sinto muito bem e feliz por trabalhar aqui. Tanto que eu moro em Campina Grande, já pensei em tentar uma transferência para Campina Grande, mas quando eu comparei a situação do relacionamento dos professores aqui com outros locais onde eu pretendia ir, eu preferi ficar aqui mesmo. Tudo isso influencia no rendimento do professor, né? O ambiente de trabalho, sim. As pessoas que trabalham com você vai definir como o professor vai ficar em sala de aula, porque de repente se for um ambiente de muito estresse, Com certeza. Ele não vai estar muito bem humorado, né? Uma pergunta aqui que tem no roteiro que eu achei bem interessante é o que caracteriza um bom aluno? E ser um bom aluno é garantia de ser bem sucedido na sua profissão? Eu acredito que sim. Ser um bom aluno é uma garantia de ser bem sucedido. A profissão, ela tem muitas, vamos dizer assim, muitas nuances, tá? Inclusive, alguma coisa que não tem nada a ver com a competência, que é a sorte. Às vezes você tem a sorte de pegar um emprego mais interessante, ou surge uma oportunidade mais interessante aqui e acolá, né? Mas se você é competente no que faz, se você principalmente você gosta do que faz, que para mim você ter essa empatia com a área que você está trabalhando é o segredo para você ser um bom profissional e um profissional que tenha um bom desempenho na sua profissão. Se você tiver isso aí, você certamente vai ser um bom profissional. Então, para você um bom aluno é alguém que gosta do que faz? Alguém que tenha interesse, demonstre interesse, seja curioso e goste daquilo que está fazendo. E você acha que a universidade ela tem fornecido para os alunos de computação essas oportunidades? Eu acho que a gente poderia se esforçar mais para tentar fazer com que o aluno encontre o seu perfil dentro do curso.
porque a gente deixa isso muito a cargo do aluno e não pode ser muito diferente disso, mas a universidade é uma área tem tantas áreas de conhecimento dentro da computação, banco de dados, segurança, que o aluno às vezes fica perdido, dizendo para onde é que eu vou. Então, se a gente tivesse mais eventos onde os alunos pudessem descobrir em que área ele estaria melhor, né, isso poderia ser mais interessante. Talvez falte isso. Outros não, outros já chegam aqui sabendo exatamente o que estão querendo alcançar, para onde eles vão. Muitos chegam aqui achando que sabem também o que querem e descobrem lá na frente que não querem aquilo. Isso acontece. Às vezes o pessoal se apaixona por outra área, né? Eu entrei aqui crente que eu ia fazer programação. Eu vou pagar essa programação, ser programadora e trabalhar na empresa. Durante o percurso do curso, eu abstraí totalmente essa ideia e eu pensei, não é isso que eu quero. Eu não tenho uma afinidade com programação. Não que eu não consiga trabalhar com programação, que eu não consiga aprender programação. Porque eu acredito que aqui no campus tem bastante disciplina que ensina questão de programação e cobra programação. Mas porque eu não ia fazer aquilo com o desempenho e a dedicação que a área merece. Porque eu, em outra área, vou dar muito mais de mim do que na área de programação, que é no caso de lecionar sobre tanto cadeiras como didática ou como cadeiras de pensamento computacional ou de pesquisa aplicada. São áreas que eu gosto, que lida mais com o lado humano, intuitivo e lógico. Eu gosto muito desse tipo de disciplina e o meu sonho hoje é ser uma professora nessa área. Então, entrei no curso de uma forma e estou saindo de outra. Só que talvez o curso hoje ele não tenha um currículo que vá me favorecer nesse sentido. Porque pela formação que ele foi construída, eu vejo muito mais cadeiras de programação do que cadeiras de outras áreas. Então, não é que ele seja focado, mas ele vai te enviesando de certa forma a seguir por essa lógica. O nosso currículo ele é meio que envelopado, né? Porque a gente tem as diretrizes básicas que vêm do MEC para o ensino superior e a gente tem que adequar o nosso programa do curso a essas diretrizes. A gente tem alguma flexibilidade para oferecer uma coisa ou outra, mas você há de convir que, dada a riqueza, né, vamos dizer assim, o leque de disciplinas que compõem a computação, se a gente fosse oferecer várias disciplinas para determinadas áreas, o curso seria gigantesco, 10, 15 anos. O ponto que eu estava explicando que se fosse ofertar, o curso teria 15 anos. Sim. Então, realmente, vocês têm que reduzir bastante o que vai ser aplicado e ensinado em sala de aula para que o curso tenha o período que ele deve ter um mínimo para ser considerado legítimo. Se eu não me engano, ele tem uma carga horária mínima para que o diploma seja válido, né? Sim. Senão ele não é considerado. E algumas disciplinas que são obrigatórias, né? Então, baseado nisso, o que você espera dos seus alunos? Bem, eu espero que cada um encontre dentro desse contexto, né, como você encontrou, a sua área de interesse mais específica e que se desenvolva dentro dela, né, que procure, e além do que ele está vendo aqui na universidade, né, que procure uma pós-graduação, que procure fazer cursos de especialização, mestrado, doutorado, se for o caso, dentro dessa área que aspira a trabalhar. São assim, eu gosto de ver o seu ponto de vista porque dá para perceber que você não espera algo mirabolante dos alunos. Na verdade, o que você espera deles é uma compreensão, uma autocompreensão, né? Porque você fazer a universidade é justamente isso, é você se compreender para que você consiga atuar bem naquela área que você escolheu. Porque um funcionário, um profissional
não bem compreendido, que não se compreende, ele não vai render tanto em qualquer seja o lugar que ele esteja, né? Você tem que se achar no curso, senão você fica perdido mesmo. E pode ser que aconteça de você não se achar aqui, tentar se achar em outro lugar e também não se achar, porque a vida tem dessa. Claro. Não, e o que acontece muito é que os alunos eles se desesperam. Quando eles vão percebendo que aquele ambiente ele não se encaixa, entra aquele apânia, aquele desespero. Ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Gastei 3, 4 anos da minha vida para fazer uma faculdade e agora eu não quero mais isso. O que é que eu vou fazer? E muitas vezes eles até, se já se esgotou aquele tempo de transferência de curso, que você pode transferir para uma outra área semelhante e tal, e eles ficam desesperados, pensando, perdi todo esse tempo da minha vida e não me encontrei. Não nem que geram as crises existenciais, você começa a achar que você não serve para nada, porque você vê tantas pessoas, tantos colegas se encontrando, conseguindo sucesso profissional, entrando em empresas, porque o curso aqui, o campus, ele oferece muitas oportunidades de empresas, e você estagnado. Mas você tem que entender que, às vezes, não é o seu lugar para se encontrar ali. Não é que você não seja uma pessoa capacitada para atuar em outras áreas, é porque talvez aquele não seja o seu papel, aquele que você vai desempenhar com melhor eficácia. Então você tem que ter liberdade de compreender isso e não desistir, continuar procurando aquilo que você quer fazer. Seria interessante que todo mundo tivesse essa consciência, né? Porque hoje eu percebo um grande desequilíbrio, principalmente conversando com alunos que já terminaram a universidade, que eles falavam assim, se eu soubesse que a universidade era assim, eu teria pagado ela com mais calma, porque eu tinha tanta peça de acabar, ficava me matando, colocava cadeira sobre cadeira, não conseguia gostar daquilo que eu estava vendo e sinto que perdi tantos anos da minha vida. Na verdade, tudo aquilo que a gente aprende, ele tem uma serventia. O curso aqui, independentemente de qual carreira você queira seguir depois, eu acredito que as especificações que você vai aprender nesse curso vão te servir em algum momento da sua vida. Principalmente por ser um curso de licenciatura, a gente vai trabalhar com a questão de ambiente de trabalho, como se relacionar em ambiente de trabalho, como fazer uma pesquisa, como lidar com situações adversas. Então, mesmo que hoje eu não queira mais fazer licenciatura e queira de repente fazer um curso de cosmético, música, tudo aquilo que eu vi na licenciatura que trabalha com esse lado de como construir um bom profissional vai me ajudar nessas áreas. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma, às vezes a gente se afoba muito e acaba tornando ruim uma experiência que poderia ser muito boa. Eu percebo isso aqui na questão dos alunos que são totalmente exatas e acham que não precisam nada de humanos. Muitas vezes a gente escuta os comentários, por que eu tenho que ver isso? Eu odeio essa cadeira, é um saco, porque vai lidar com texto, vai lidar com português, vai lidar com... Isso é extremamente necessário. Não adianta você ser um bom profissional naquela sua competência específica, eu sou um bom programador. Um bom programador que não sabe se relacionar em equipe, um bom programador que não sabe se relacionar com o seu chefe, um bom programador que não sabe lidar com ética, um bom programador. Então você não é um bom programador. Você sabe mexer com dados, você sabe fazer programas, mas você não sabe ser um bom programador. Porque a boa programação ela vai além dos bits, vai além do que você digita num ambiente de programação. Ele vai da ética, de você saber enxergar o mundo e as necessidades do mundo. Fechando agora esse campo de perguntas sobre a universidade e sobre o ambiente de trabalho, que eu acredito que a gente já debateu bastante, até já se extrapolou o tempo que já era pouco. Mas para finalizar assim, um pouco mais sobre o seu pessoal, conta pra gente coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre, nos seus horários, seus hobbies, que é para o pessoal ver um pouco mais de personalidade dos professores além da disciplina. Bem, hobbies eu tenho diversos, né? Eu gosto de ouvir música, gosto de jogar uma bolinha com os amigos,
hobbies bem antigos já de quase que uma doença, de colecionar, né? Eu coleciono selos, coleciono postal, moedas, cédulas, etc. Eu tenho uma coleção de computadores respeitável, eu diria. Que eu Tá espero um dia certo? conhecer Com pessoalmente. certeza, um dia eu trago para cá. Então logo a gente tem condições de receber esse acervo aí, a gente vai expor ele, tá certo? E gosto muito de encontrar com pessoas, sair, viajar, tá? Basicamente isso. Que tipo de música você gosta? Eu gosto de rock progressivo. Eu confesso que eu não faço ideia do que seja. Você tem que retroagir no tempo um pouco e procurar lá na internet alguns grupos como, por exemplo, Jethro Tull, tem o Yes, tem tantos outros, tá? Eu posso O rock conhecer. progressivo é um rock que surgiu na década final de 60, começo de 70, tá? Onde eles tinham músicas longas, bem elaboradas, né? Quem não conhece o Pink Floyd, né? Aquilo é rock progressivo, né? Então eu gosto desse tipo de música. Eu conhecia as músicas, mas não conhecia o termo rock progressivo. Eu achei interessante saber. Engraçado é que eu tenho alguns alunos, lá, pelo menos 3 deles, que entendem bastante desse estilo. Legal. Eu acredito que a gente conseguiu suprir as perguntas que a gente queria fazer para você. Eu agradeço também o seu tempo que você disponibilizou. A gente já vem com esse projeto já faz bastante tempo e a gente só conseguimos colocar em prática agora, né? Então, de maneira meio improvisada, mas de coração, a gente veio fazer o podcast e conhecer mais sobre você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer mais entrevistas contigo, porque eu acredito que tu tem muito a contar pra gente ainda. E também outros professores, outros docentes, e que a gente vá melhorando aí a infraestrutura do podcast para conseguir trabalhar isso de uma forma mais elaborada, né? Eu dou parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acho interessante, né? Para a gente se conhecer melhor, né? Para que os alunos conheçam os professores e também os professores conheçam bem os alunos ou despertem esse interesse. Eu sempre gostei disso. Eu me considero um professor bem de graduação, tanto que a minha parte de pesquisa é sempre concentrada com os alunos de graduação, procuro fazer isso. Eu espero que vocês façam entrevista com o número máximo de professores que vocês puderem. A gente vai tentar. Tá bom. É isso, eu agradeço muito pelo seu tempo, por ter respondido pra gente as perguntas e ter ajudado também na elaboração de muitas perguntas. Foi um grande incentivo, isso é uma coisa que a gente precisa mais da universidade, professores comprometidos a incentivar e ajudar os alunos nas suas ideias, porque existem mentes muito brilhantes dentro desse campus, que às vezes são mal aproveitadas ou passam despercebidas, ficam no anonimato. Então é isso, eu dou por encerrada a entrevista e obrigada, João. Eu que agradeço. Muito obrigado.